propiciação, remoção da ira mediante um presente. Na política internacional do Oriente Médio, um rei mandava presentes para um rei vizinho para aplacar a sua ira, para manter o bom relacionamento, para evitar que o rei vizinho quisesse invadir e tomar as suas terras, tomar as suas riquezas, ter a expansão territorial, um poder maior, área maior. Então, muitas vezes se fazia mediante presentes, uma propiciação, né? Uma outra forma que a gente via também nos reinos antigos, e aí não só no Oriente Médio, mas a gente via na Europa também, um rei casar a sua filha, a princesa, com um príncipe de outro país. Para quê? Para ter uma relação internacional. Era um presente? Olha, acabava sendo sim um presente, uma forma de tentar estabelecer um relacionamento. Essas disputas territoriais, por exemplo, aqui na América do Sul, elas pararam há algum tempo. A última que a gente tem notícia aqui na América do Sul foi a Guerra das Malvinas, né? Uma disputa de um arquipélago, no Oceano Atlântico, que ficava próxima à Argentina e a Inglaterra queria. Enfim, é uma disputa territorial, provavelmente para ter uma base perto do Sul, perto da Antártica, alguma coisa assim, ou ter uma base perto da América do Sul, enfim, não sei porquê. Mas houve uma disputa territorial. Disputas territoriais ainda ocorrem na África, está no processo ainda que a gente chama de descolonização, algo que o Brasil e a América do Sul passou há uns 200 anos atrás, né? Hoje, o poderio, a disputa territorial, ela perdeu um bocado de significado por conta da globalização. A globalização fez com que o comércio extrapolasse as fronteiras, não sendo necessário, como se diz, passar por toda aquela alfândega até para fazer comercial. Hoje a gente entra na internet, vê um produto na China, compra. Claro, vai passar na alfândega, vai pagar os impostos que deve, mas antigamente, para comprar alguma coisa de fora, tinha que ser por correspondência, por catálogos, por formas muito mais difíceis. E a globalização nos trouxe um sentido menor no que tange às fronteiras. E olha que fato interessante, o Covid trouxe de volta o sentido das fronteiras. O Covid, ele voltou a levantar a importância de um domínio territorial, pelo menos para evitar que a pandemia se espalhe por determinados territórios. É uma situação sanitária, como a gente diz, mas ela trouxe de volta essa questão territorial. É bem interessante, mas não tem nada a ver com aplacar a ira de nada. Antigamente, esse domínio territorial tinha a ver com domínio econômico. Quem tinha território geralmente tinha riquezas, e aí evitava-se ou tentava-se manter as riquezas de um país através do seu domínio territorial. Hoje já não ocorre, com a globalização que eu falei, já não ocorre às vezes, por vezes dessa forma. Nosso país, por exemplo, vende produtos não industrializados e compra produtos industrializados. E aí outros países têm condições de ter riquezas de outra forma. Nós não precisamos pensar em manter a paz com os outros, porque a gente já tem um outro tipo de relacionamento, às vezes não tão bom assim, que é um relacionamento comercial. Vendemos coisas baratas e compramos coisas caras. Alguém vai querer tomar o nosso país para dominar as nossas riquezas nacionais, se já o faz de uma outra forma, de uma forma de mercado econômico, não vai acontecer isso. Assim como nos mercados da Ásia, por exemplo, existem muita base de fabricação, muita base fabril, porque a mão de obra é barata. Tá bom, tem aspectos trabalhistas que não são, mas enfim, ninguém vai lá invadir para conseguir alguma coisa se lá tem algo que é barato e gera lucro. Então, existem outras formas de dominação hoje. Mas a propiciação aqui citada era
é a questão da remoção da ira de um reino pelo outro através de um presente dado. Propiciação, né? Significa tornar favorável, tornar propício, né? Torne propício a vinda do fulano fazendo isso, ou seja, o camarada vai ser bem-vindo, vai ser uma boa oportunidade que você criou, né, através de uma propiciação. Romanos 3, 25, inclusive é o texto básico da nossa lição, fala exatamente assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Voltando ao versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs mediante a redenção, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, em Romanos 3, 23, está dizendo, o verbo empregado é ilasterion, significa se tornar favorável a nós pela morte de Jesus, se tornar favorável, propiciação pelo sacrifício de Cristo. Né? O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos tornou inimigos de Deus. E por causa do pecado, nós estamos afastados de Cristo e Deus não tem como ser amigo do pecador. Por isso a necessidade da propiciação, a necessidade da expiação do pecado, outro verbo que a gente vai ver logo, e a necessidade de afastar a ira de Deus. Paulo usa declaradamente, mas o verbo propiciar aqui nos faz seus amigos, mas para falar da ideia de afastar, a ideia da ira afastada pelo sacrifício de Jesus. Domina boa parte do pensamento de Paulo. Ok? No hebraico, então lá atrás, Velho Testamento, quando a gente fala hebraico, a gente está falando mais do Velho Testamento. Já existia esse verbo e essa situação de propiciar, a gente vai ver lá em Êxodo, né? O verbo no hebraico é kiper, fazer amizade, juntar partes em conflito, seria o significado. Já no Novo Testamento, a propiciação aparece como uma reconciliação. 2 Coríntios 5, 21. Reconciliação, fazendo as pazes. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não cometeu pecado, ele o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outra tradução, usa a palavra reconciliação. Feito justiça de Deus, reconciliados com Deus. Pode parecer estranho a ideia de um presente para desfazer a ira de Deus, para aplacar a ira de Deus. Mas quem tomou a iniciativa disso foi Deus em Jesus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João 3, 27. A propiciação é um ato de Deus. Essa é a lição número 8 da revista Palavra e Vida, edição número 65. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída pelo site batistasfluminense.org.br. Gratuitamente você pode fazer o download do PDF de lá. Ok? Essa revista 65 tem por tema a vida de Paulo. Foi escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, nos deixou esse legado. E essa lição número 8 tem por tema Cristo, presente de Deus para o mundo. Cristo é o presente de Deus para o mundo, para a nossa propiciação. Bom, então, outro tópico, o primeiro tópico aqui da lição,
vem falar da ira e da misericórdia de Deus. Ira de Deus e misericórdia de Deus. Propiciar também significa pacificar por meio de um presente. Foi isso que a gente falou ali atrás. Um rei dava um presente para outro para quebrar a sua ira, para evitar que ele venha invadir a minha terra, para tomar os meus domínios, a minha riqueza. Então vamos dar um presente ali para que isso não ocorra. Em alguns aspectos, a gente vê que um povo dominava outro e exigia dele um imposto para manter a paz. Imposto para manter a paz, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, acontecia. Quando Jesus nasceu naquela época, o povo judeu estava sob dominação romana, então tinha a questão de pagar o imposto a César. E o imposto era para quê? Entre aspas, para manter a paz, para que o povo romano não invadisse, escravizasse, acabasse com tudo. Tem idas e vindas, né? Se fizesse isso, teria que ter um trabalho, teria que ter um custo de escravizar e explorar. Então, o imposto resolvia dois problemas. Eu talvez não tivesse todo o lucro que eu queria, mas também não precisaria me preocupar tanto. Mantinha só sob ameaça e estava bom. Bom, a ira e a misericórdia. Alguns se escandalizam com a ideia da propiciação sendo aplacar a ira de Deus. Vamos subornar Deus, né? Vamos dar alguma coisa para que ele não se irrite conosco, mas a propiciação que a gente está falando aqui foi dada pelo próprio Deus. Ele mesmo é que deu seu Filho para morrer por nós. Presente, como diz o título, Cristo presente de Deus para o mundo. Bom, mas lá em Romanos 1, 18 e Efésios 5, 6, a gente vê que Deus se ira. Deus se ira, Deus se ira. Romanos 1, 18, voltando aqui, do lado errado. Romanos 1, 18, diz, Romanos 1, 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Efésios 5, 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane por palavras vãs, por essas coisas, ou por isso, vamos dizer assim, é que vem a ira de Deus sobre os filhos dele, os filhos da luz. Então sobre os filhos da luz. Desculpa, perdi aqui. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Perdão, os filhos da luz não, desobediência. Por isso que soou estranho. Deus se ira. Não temos como negar isso. Deus se ira. Mas ele é tardio em irar-se. Olha que palavra interessante. Está lá em Neemias 9, 17. Tardio em irar-se é uma característica bem própria de Deus. Tardio em irar-se, Neemias 9, 17, diz assim: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, emudeceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Tardio em irar-se é a famosa paciência. Então Deus tem paciência, longanimidade, e demora a chegar, digamos assim, no ponto da ira. Mas ira não é ódio. Ira e ódio são coisas distintas. A ira é uma indignação. Deus é santo e ele não pode
olhar o pecado e olhar isso com uma naturalidade. Não dá para Deus olhar a coisa errada e fingir que nada está acontecendo. Muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente passa no sinal vermelho e passei. Era 60, estava um pouquinho mais depressa. Não tem problema não, pega nada. Está errado. A gente deveria olhar essas coisas com uma mais completa indignação. E Deus não consegue ver a coisa errada, ver o pecado e não se indignar. Aqui tem um exemplo de Paulo, em Atos 13, de 4 a 12, com relação a um mágico, Elimas ou Bar Jesus. Atos 13, de 4 a 12, diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre. Chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, não é cheio de ódio, nem cheio de raiva, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, greu maravilhoso na doutrina do Senhor. Paulo, muitas vezes, as pessoas entendem que Paulo teve uma forma violenta para tratar com esse cidadão. Mas não, ele estava cheio do Espírito Santo. E se acendeu, de fato, a sua ira com relação à situação. A situação não era nem que ele estava fazendo falsas profecias, mas porque ele impedia alguém de chegar a Cristo. E aí complicou a vida do cidadão ali. E Paulo foi, de uma forma bem positiva, de uma forma bem direta, ele até o amaldiçoou ali e aconteceu aquilo tudo ali. Ele estava cheio do Espírito Santo e não cheio de ódio. Propiciação, então, se faz quando Deus tempera a sua ira com uma outra coisa chamada misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Graças a Deus, a misericórdia, ela tempera a ira. A ira, ela não é um descontrole emocional de Deus. Deus não perde o controle emocional. Paulo também não perdeu. Ele se exaltou, talvez, ali de uma forma mais positiva, ali, uma forma mais direta, né? Deus não tem como eu disse agora há pouco, não se indignar contra o pecado, porque ele é santo. E se ele é santo, ele não aceita nenhum tipo de pecado. É a história do lençol, lindo, bonito, maravilhoso, todo branco com uma manchinha preta. Ele está limpo, ele está sujo. Está sujo, não está limpo. Mas quebra o galho. Deus é santo. Santo é perfeito, separado. Não pode ter manchinha. Não pode ser desse jeito. Por isso, Deus se ira contra o pecado. Se ele não fosse santo, ele não se irava. E ele se ira porque ele é santo. Porém, ele tem a graça, né, a misericórdia, e a misericórdia faz com que tenha paciência e a ira possa se ajustar com a misericórdia. Números
14, 18. Números 14 e 18 tem aí esta situação. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A consequência do pecado fica, a iniquidade dos pais é visitada nos filhos a terceira e quarta geração. Então, dependendo do pecado que você cometer ali, algumas consequências vão para frente. Não vai ter jeito, não tem como, né? Você tendo um relacionamento fora do casamento, isso não vai criar problema só para o filho ou para aquela criança, vai criar problema para os netos, para os seus netos, né? Para os seus bisnetos talvez. Tem todo um histórico de dor, de problemas ali. Ira versus paciência, ou ira misturada com a paciência, que é a misericórdia, resulta numa coisa chamada propiciação. Olha que maravilha. Então a ira de Deus, não o ódio, a ira, ela existe. E a misericórdia tempera a ira ali, a paciência, e disso surge, disso sai o que a gente chama a propiciação. E como remover a ira de Deus? Tá, Deus está irado comigo, porque eu fiz algo que não deveria fazer, eu pequei. Aliás, a gente pega o tempo todo. Infelizmente, a gente peca o tempo todo. O Salmo 78, versículo 38, diz que a ira de Deus não se remove, ela se desvia. Salmo 78, 38 diz assim: ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Deus desvia a sua ira. O pecado tem um preço. O que diz lá em Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem um preço. O preço do pecado é a morte. Por isso, a morte do pecador, morte eterna, Deus instituiu lá no Antigo Testamento, lá no início, lá, a gente vê isso acontecer lá, Abraão, antes de Abraão, Adão não, mas logo depois ali, naquela época ali já se via a situação do sacrifício de animais. Deus instituiu o sacrifício de animais para quê? Aí no Velho Testamento instituiu, você vê lá no número Deuteronômio, lá o Levítico, você vê todos os procedimentos da Torá, do Velho Testamento, e lá está com todas as letras escrita a forma como o sacrifício precisava ou tinha que ser executado. Quem instituiu o sacrifício de animais foi Deus. A morte do animal era uma propiciação ou expiação dos pecados. Era para que o homem entendesse essa situação, que o pecado do homem causa uma consequência, e que essa consequência é a morte. É uma lição, digamos assim, didática. E talvez até significasse naquele tempo um corte no bolso do camarada, porque animais naquela época, além de custar dinheiro, era uma das formas de riqueza do povo. Então ele tinha que pegar o melhor novilho que ele tinha. Poxa, mas o melhor novilho é aquele que ia dar os melhores filhotes. Se eu pegasse sempre os melhores e tivesse a raça toda pura, e aí eu tinha que teria um gado melhor, mas esse eu tinha que matar, esse eu tinha que levar para sacrifício. Então imagine que também tinha ali um prejuízo monetário, um corte no bolso do cidadão que causava talvez ele pensar um pouquinho mais
sobre as coisas. Então, a morte, sangue derramado, trazia a propiciação ou a expiação dos pecados. Expiação de dois, fazer um ou reaproximar dois que estão distantes em inimizade. Então, a expiação, ela era para reaproximar o homem de Deus por conta dos pecados cometidos. E a propiciação. Propiciação é uma expiação com mais uma coisa, mais um presente. Nesse caso, a morte do animal. Então, a morte do animal, os dois têm conceitos parecidos, expiação e propiciação. Propiciação introduz no tema a morte do animal, que seria um presente, por assim dizer, a Deus. Bom, e aí o terceiro tópico vem falar da ideia do tabernáculo. O tabernáculo foi instituído quando o povo começou a peregrinar no meio do deserto. Então era necessário que Deus colocasse ali um lugar para que o povo soubesse que Deus estava no meio deles. Os primeiros sinais de Deus estar no meio do povo era a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem, né? Nuvem durante o dia para aplacar o calor do deserto na peregrinação do povo. Bom, mas era necessário que Deus mostrasse a sua presença para o povo e estivesse ali presente. Então, o tabernáculo era um templo. A gente não gosta de falar igreja, porque igreja são as pessoas, mas a gente chama os nossos templos de igrejas. Uma denominação, um nome errado. Igreja somos nós. A igreja de Cristo não parou durante o Covid. A igreja de Cristo não está fechada durante o Covid. Estamos nos reunindo por meios virtuais. Que bom que os temos. Que bom que temos essa possibilidade de nos falar, de prestar culto. Que bom que existem ferramentas que nos congregam de uma forma com uma certa interatividade. Que bom que as pessoas têm acessibilidade a isso. E a igreja somos nós, e como igreja não fechamos. O templo está fechado, a casa está fechada, o prédio está fechado. Só que naquele tempo ali o tabernáculo então era um templo móvel do povo de Deus. Era a morada de Deus, lugar de encontro com ele. Êxodo 33, dos versículos 7 a 11, narra algo que acontecia várias vezes ali com Moisés. Êxodo 33, de 7 a 11, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Então, era longe do acampamento, longe, fora do cercadinho, né? Uma distância, e todo mundo que queria buscar o Senhor ia lá. Esse conceito é um conceito do Velho Testamento, um conceito do Êxodo. Cuidado, as pessoas às vezes ainda têm esse conceito de ir à igreja e buscar Deus. Não é para buscar Deus que a gente vai à igreja. A gente vai à igreja para louvar, para prestar culto, para adorar. Visitante a gente leva para ouvir a palavra de Deus, para estar conosco lá. Mas Deus se busca em qualquer lugar. Também não estou falando para não ir à igreja. A gente precisa congregar. A gente precisa estar em comunhão. Nós precisamos estar juntos. Ok? Mas aqui, Moisés, então todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua casa, da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e impunha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué
seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué, que depois veio a ser o Josué que liderou o povo na entrada do povo, na tomada da terra prometida, na entrada na terra prometida. Então, o tabernáculo ali, esse que Deus se encontrava com Moisés, ele era separado em duas partes. Ela tinha a parte que o povo ficava, o lugar santo, e tinha o Santo dos Santos, ou Santíssimo, e esse ninguém entrava. Só o sacerdote, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para levar as ofertas do povo e sacrificar e oferecer a Deus. Ele entrava com uma roupa pesada, cheia de guizos, com uma corda amarrada no seu tornozelo. Se os guizos parassem, o povo ia puxar a corda e puxá-lo de volta, porque se alguém entrasse no Santo dos Santos sem ser digno, era morto. E lá, dentro do Santo dos Santos, é que acontecia uma vez por ano a propiciação. Uma vez por ano, então o subsacerdote ia lá, fazia a expiação do pecado do povo. Ele, entre outras coisas, espirrava o sangue dos bodes, das ovelhas, do sacrifício que era oferecido. Ele espirrava sobre a tampa da Arca da Aliança. Era uma tampa de ouro feita em peça única, com 2 anjos cobrindo o seu rosto com as asas, enfim. E ali essa tampa chamava-se propiciatório. O nome da tampa era coporete. É um verbo da família KPR, não sei nem como fala isso, que significa propiciar. Então, ali era o propiciatório. E nele era aspergido, era espirrado o sangue das ofertas, dos sacrifícios, para que, através disso, uma vez por ano, os pecados do povo pudessem ser perdoados, expiados, 0 a 0. Ofertava-se a Deus para a sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado, era colocado, era jogado ali, colocado na tampa do propiciatório. Então, essa propiciação, esse perdão de pecados, eles estão juntos na Bíblia desde os antigos tempos. Era assim e era dessa forma que ele era feito. A expiação livrava da condenação do pecado. Era assim que era feito no Antigo Testamento. E quando Cristo morreu? Quando Cristo morreu, a cruz passou a significar este propiciatório. A cruz de Cristo, ou o propiciatório, significava a cruz de Cristo. E o sangue que era derramado no propiciatório, o sangue não comparava-se, né? Passou a ser o sangue de Cristo derramado na cruz. A grande diferença, é que o sacrifício da cruz não tem prazo de validade. O sacrifício feito no tabernáculo, que era feito no tabernáculo, tinha um prazo de validade de 1 ano. Todo ano os judeus tinham que ir lá sacrificar. O judeu colocava a mão sobre a cabeça do animal como se estivesse passando a ele os seus pecados, e ele era sacrificado. E o sangue desses animais que era levado ao sangue do Santo dos Santos e era derramado no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, como a gente como está falando aqui, ok? Então, o propiciatório da cruz, a cruz foi o propiciatório em que Cristo perdoou os nossos pecados. Não tem prazo de validade. A propiciação do judaísmo tinha 1 ano de duração. Jesus resolveu o problema do pecado para sempre. Hebreus 9, de 11 a 14, em Hebreus 9, de 11 a 14, Paulo fala isso com todas as letras. Hebreus 9, de 11 a 14, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre o altar, aspergidos sobre os contaminados, não sobre o altar, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, Paulo aqui em Hebreus fala com todas as letras que o que Cristo fez substitui o sacrifício que existia. Lembrando um pouco para trás algumas lições ali, Gálatas, né, se deveria, os novos convertidos se deviam circuncidar ou não, continuar a seguir os ritos do Antigo Testamento, Paulo aqui em Hebreus está sendo bem claro, por exemplo, com relação a esse tópico do sacrifício. O sacrifício de Cristo foi único e para sempre. A morte de Cristo na cruz realiza por nós a propiciação. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,36. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A propiciação no judaísmo significava reconciliar o homem com Deus. Aí vem aquela história da palavra religião, religar o homem a Deus, né? Um conceito bem mais antigo, mas eu vi esse conceito lá atrás várias vezes, né? De religar o homem a Deus. Religião, talvez, hoje a gente entenda até como uma série de costumes e coisas a fazer e tenha deixado o conceito mais básico de religar para trás. Mas Cristo remove os nossos pecados e reconcilia o homem com Deus de uma vez para todas. 2 Coríntios 5, 18 e 19, Paulo fala isso. 5, 18 e 19 diz assim: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora volta a palavra da reconciliação através da propiciação, através da expiação dos pecados. Veja que são vários conceitos, várias figuras de linguagem, várias coisas colocadas para tentar comunicar a forma completa do sacrifício de Cristo na cruz e da obra de Cristo na cruz. O dia que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, no Santo dos Santos, ou no Santíssimo do tabernáculo, era o Yom Kippur, né? É o dia do perdão. E era uma única ocasião em que o nome de Deus era falado explicitamente. Os judeus tinham esse entendimento que o nome de Deus era tão santo que não podia ser falado. E o seu nome expressava o caráter de Deus, que era uma coisa extremamente perfeita, não podia se falar porque era muito perfeito. E aí, nesse dia, o nome dele era falado. O caráter nos garante o perdão, o seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele. Não é o que nós fazemos, é o que ele faz. Bom, esse foi o tópico 3, a ideia do tabernáculo. O tópico 4 é falar da obra de Cristo. E aí o pastor Exaltino volta em Lucas 18:13 para falar de uma parábola que Cristo contou. Eu vou até ler um pouquinho mais. Lucas 18:13, a parábola vai de 9 a 14, a parábola do fariseu, do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros.
Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Só para lembrar aqui, o fariseu era aquele que conhecia a lei, era o doutor da lei, conhecia toda a lei muito bem estudada. Paulo era fariseu. E o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. O sistema de cobrança de imposto naquela época era um pouquinho diferente. Roma vinha e colocava algumas pessoas como cobradores de impostos, judeus, entre os judeus. E exigia deles: ó, eu quero de você 10 mil reais por mês. E como é que esse camarada se sustentava? Ele cobrava 12 do povo, 15 do povo, pegava 5, passava 10 para Roma. Então, ele colocava uma sobretaxa para poder sobreviver. E alguns botavam uma sobretaxa muito alta e acabavam, literalmente, roubando o povo. Eu não sei se Roma chegava e dizia: você pode cobrar 10% disso para você, e o pessoal ia e cobrava 20, 25, 30 para se locupletar. Mas o publicano era uma classe tida como corrupta. Nada a ver com os dias de hoje. Mas o publicano era tido como uma classe corrupta. Então o publicano estava pedindo que Deus fosse propício a ele. E o fariseu dizia que estava tudo certo e que ele estava tudo bem. Né? Aqui Jesus está falando da sua própria missão, de criar esta propiciação. O sangue de Cristo como nossa propiciação, lá em Romanos 3, 25, como eu li no começo, completa aquela figura do resgate que a gente já estudou em outra lição. A morte de Cristo na cruz leva Deus a se tornar propício a nós. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Hebreus 2:17. Hebreus 2:17. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus presenteou o Pai com sua própria vida. Então vamos lá, tem às vezes o pessoal fica meio confuso com isso, a Trindade não entra em conflito. Não foi Deus que obrigou Jesus a morrer. Diz em Romanos que proposta de Deus como propiciação a morte de Cristo. Deus, Jesus e Espírito Santo são Trindade. É um conceito um pouquinho diferente. É um conceito de 3 em 1, ok? Então, Deus mandou seu Filho para morrer por nós. E Ele que propôs como propiciação, ou seja, como se Deus mandasse Jesus morrer por nós como presente para aplacar a sua ira e desviar a sua ira de nós. Cristo morreu para que não houvesse mais sacrifícios. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2:2. 1 e 2, um completa o outro, diz assim: um texto aqui, 1 João
2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não vos pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Cristo morreu uma vez, o sacrifício foi perfeito para sempre, né? Ele é o Filho do próprio Deus, é presente, o Filho é o presente dado pelo próprio Pai. 1 João 4, 10, já estamos aqui, ó. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o Filho foi dado pelo Pai como propiciação dos nossos pecados. Hebreus tem um pensamento um pouquinho diferente, mas o que importa? Importa que a morte de Cristo é um gesto de amor do Pai. E isso é confirmado em Romanos 3, 25, 26, que eu já li no início. O Pai oferece o Filho como propiciação. O pecado ofende a Deus. O pecado é uma ofensa de Deus. E e esse pecado levaria Deus a guerrear conosco. Mas Cristo estende a sua mão, dando a sua vida, a sua própria vida, como propiciação em resgate da nossa.